A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a terceira e última parte sobre as 7 tranças de Sansão. O que elas significam? A primeira trança foi a obediência, né? Então ele desobedeceu às palavras de Deus. A segunda trança, a trança espiritual, foi a falta de fé. A terceira trança foi a missão, que ele não completou a missão que Deus determinou para ele. E a quarta trança foi da santidade, onde ele perdeu a sua santidade. Hoje nós vamos falar da quinta trança, que significa prudência. Ele não foi prudente com as coisas de Deus, né? Então, desde a palavra que depois destas coisas, Sansão afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Juízes 16:4. E depois aconteceu que afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então, Dalila, né, ela disse: como dirás, tenho-te amor, estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda me não declarastes em que consiste a tua força. No 16, e sucedeu que um importunamento dela, né, a eles todos os dias com as suas palavras e males, tendo a sua alma, angustiou-se até a morte. Então, 16, 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou narizeu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia a minha força, e me engrandeceria, e seria como todos os outros homens. Então veja que, né, ele revelou o segredo para Dalila, né, como, né, ela ficou insistindo muito a ele. Então ele ficou revelando pela segunda vez, ele foi traído novamente por uma filisteia, né? Então veja que, ignorando-se que já tinha sido traído pela primeira esposa filisteia, no tocante ao enigma, né, do casamento, Sansão revelou outro segredo, o segredo mais importante da sua vida, a sua força, a segunda mulher, né, a segunda filisteia, Dalila. Ao fazer isso, ele perdeu a sua terceira trança espiritual, a da prudência. Então veja que ele não foi prudente, porque novamente ele falou o segredo para a segunda esposa, né? A trança essa perdida por muitos cristãos em nossos tempos, por não serem prudentes na edificação da sua casa espiritual. Está lá, depois você lê lá em Mateus 7, 24 ao 27. Tá? Então você vê que essa trança, né, ele perdeu, como os cristãos de hoje. Eles não são prudentes, eles fazem as coisas como querem, né? E depois as coisas não dão certo, aí a culpa ainda é de Deus, né? Porém, essa segunda trança foi honrada por Jesus, sendo prudente em seu testemunho de servos diante de Deus e dos homens, ensinando os cristãos a conservar também tão importante trança, né? Então tem que conservar o quê? A prudência. Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Então essa é a segunda, a quinta trança, né, de Sansão. Agora vamos falar sobre a sexta trança, a vigilância. Sansão não vigiou, né? Não vigiou na sua presença, na presença de Deus, né? Vigiou, ficou ali sendo dado aos filisteus, né? Juízes 16, 19. E então ele o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo. Então veja que ela traiu, fez ele dormir no colo dela e ali chamou um homem para cortar as tranças de Sansão. Depois que revelou o seu segredo a Dalila, Sansão em seguida
deitou-se ao colo da inimiga, esquecendo completamente de ser israelita vigilante, né? Então os crentes também têm que ser vigilantes. Ao dormir num momento crucial da sua vida, Sansão perde a sexta trança espiritual, a da vigilância. Trança essa perdida por muitos cristãos em nossos tempos, por não vigiarem em oração contra o pecado que tão de perto os arrodeia, né? Então, você vê que as pessoas não ficam vigilantes, deixa que o pecado entre, né, na vida deles. O inimigo está sempre ao derredor, aí, tentando tragar nós, né? E quando nós abrimos a guarda, ele entra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, diz assim: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então não temos que dormir como os demais, né? Porque o mundo hoje, ele não está vigilante, né? O mundo ele está à vontade das coisas da carne, né? Porém, essa foi outra importante trança honrada por Jesus, vivendo uma vida de completa vigilância em oração, ensinando os cristãos a conservação de tão grande trança. Mateus 25, 41. Vigiai e orai, porque não entreis em condenação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que vigiar e não entrar, né, nas tentações, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos à sétima e última trança, da virtude do Espírito. Essa é a principal trança, né? Da virtude do Espírito Santo. Finalmente, Sansão perde a força do Espírito. Então, foi quando o Espírito Santo se afastou de Sansão, né? Como hoje muitos cristãos não estão mais com o Espírito Santo junto dele. Juízes 16, versículo 19, parte B. E rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. No 20, e disse ela: aos filisteus vem sobre ti. Sansão despertou de seu sono e disse-lhe: sairei diante esta vez como dantes e livrarei-a. Porque ele não sabia que já o Senhor tinha retirado dele, né? Então já não sabia que Deus já tinha retirado a sua força, porque ele tinha perdido as tranças, por causa das 7 tranças que foi perdida, ele perdeu tudo que tinha, que Deus preparou para ele. Trança essa perdida por muitos cristãos em nossos dias, por entristecer o Espírito Santo de Deus, com pecados não arrependidos. Então, muitos ainda estão no pecado, mas não se arrependem e entristece o Espírito Santo, né? Como Sansão fez, né? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados pelo dia da redenção. Então nós não temos que entristecer o Espírito Santo, porque nós já estamos selados para a redenção, né? Para quando Jesus vir buscar nós na glória. Depois que a última trança da sua cabeça foi cortada, Sansão caiu nas mãos do inimigo, tendo seus olhos vazados, tornando-se um homem comum, em trevas e com sete deficiências espirituais. Então, as 7 tranças: a primeira, da desobediência, ele não obedeceu; a segunda, sem visão espiritual, perdeu a fé; a terceira, a missão, que ele perdeu a missão que Deus deu para ele; a quarta, a santificação, ele não era mais santificado; a quinta, a da prudência, ele foi imprudente, né, em revelar seu segredo; e a sexta, a vigilância, né, também ele não vigiou; e a sétima, a presença do Espírito Santo. Isso é a principal, né, perder o Espírito Santo, o foco do Espírito Santo. Juízes 16, 21. Então os filisteus pegaram-lhe e lhe arrancaram os olhos e fizeram-o descer a Gaza e amarraram-no com suas cadeias de bronze e andava
em redor moendo no cárcere. Juízes 16, 22. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Então, no tempo que ele ficou ali, na roda ali moendo, né, o cabelo foi crescendo. Então, aí ele teve o arrependimento e a vitória de Sansão. Na prisão, seus cabelos começaram a crescer novamente. Então ele lembrou-se de que Deus disse a Moisés: quando alguém tivesse pecado contra a sua lei e se arrependesse dos seus pecados, Deus o tornaria a levantá-lo, conforme aconteceu. Ele se arrependeu. Então ele lembrou dessas passagens de Moisés e ele se arrependeu. E no dia da grande festa do Deus dos filisteus, Dagom, o Senhor se apareceu dele, né? O Senhor se apareceu a ele e compadeceu com ele, né? Ele disse, né? E restaurou a sua força. No templo, ele abraçou as duas principais colunas que sustentavam aquele templo pagão e os derribou por terra, matando uns 7.000 filisteus, cumprindo assim a sua missão e a palavra de Deus dada no princípio pelo anjo nos dias de seus pais. Então veja que ele completou a missão, mas aí ele acabou morrendo também, e sem contar que ele estava cego, né? Então veja que quando nós perdemos essas visões, né, comparadas a Sansão, nós ficamos cegos e estamos mortos, né? Porque estamos mortos no pecado. Mas quando nós nos arrependemos, Deus é fiel para que nós podemos ter novamente a esperança de viver uma vida nova, né, aqui na terra e depois chegar numa vida nova lá no céu. Então essa é o significado das 7 tranças de Sansão. Que Deus abençoe a todos. Você não esqueça de pôr o joinha aí. Você que não é inscrito, se inscreva-se e compartilhe com seus amigos, né, para que essas palavras sejam difundidas a todos os cristãos e não cristãos também, porque tem muita gente que não é cristão e está sedento para aprender sobre a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Até uma próxima.